E aí, gurizada, beleza? Que é o Renan, sou professor, e hoje a gente vai falar um pouco de um escritor muito legal, que é o George Orwell. Então solta a vinheta! De vinheta eu quero que apareça um monte de porco, e daí no muro fica escrito assim, atrás dos porcos, todos iguais, mas um mais iguais que outros. E daí também a gente coloca a galera do Engenheiros do Havaí. Então, gurizada, antes de mais nada, lembrá-los que na descrição do vídeo aqui estão as minhas redes sociais para vocês me seguirem e formas de apoiar o canal. Vocês podem apoiar o canal via PicPay transferência direta, vocês podem apoiar o canal também via assinatura mensal dos brothers do PicPay, ou vocês podem assinar no botão Seja Membro aqui embaixo, tá? Da direita é um grupo de Zapperson and podcasts exclusivos. É um monte de mais coisa que uma hora que as ideias virem aqui, as coisas vão rolar, tá? Cogite ajudar, porque o YouTube desmonetiza, a gente quer fazer, às vezes, uns vídeos mais elaborados, mais pesquisados que nem esse, ao mesmo tempo tem que ficar abastecendo o algoritmo e tal, porque é assim que funciona o YouTube, então cogite em apoiar o canal que mais ou menos cresce no Brasil. Ah, eu tenho Pix também, esqueci de falar aqui. Pix é mais do que comum vermos grandes pessoas da extrema-direita política usando como exemplo em suas falas um autor chamado George Orwell. Seja para ilustrar acontecimentos recentes, seja para ilustrar determinados tipos de políticas que eles associam com os livros que ele escreveu. Sobre os livros que ele escreveu, a gente tem dois livros que acabam sendo os mais famosos, A Revolução dos Bichos, que vai contando a história ali, o Animal Farm, né, que é em inglês, que vai contando a história ali de porquinhos que se rebelam junto com os outros bichinhos da fazenda, e daí tu olha uma historinha e tu fica, ah, que bonitinho. Daí tu vai ver o filme, eu vi o filme e li o livro, o filme é uma bosta, o filme parece o Baby e o Porquinho atrapalhado. Bom dia! Na fazenda. Posso lhe chamar de mãe? Ele Mãe, só queria ser cachorro. O que aconteceu com você? tava só tentando ser um cão pastor. Na cidade. Você é só um porquinho na cidade grande. O que você pode fazer? Não queria virar jantar. Mas daí tu vê o filme, daí tu lê o livro, tu, porquinhos bonitinhos. Daí quando tu começa a entender que na real isso acaba sendo uma crítica aos rumos, ao processo revolucionário ali que os bichinhos fizeram. Eles vão fazer uma revolução, só que daí os bichos começam a ficar cada vez mais parecidos com os donos da fazenda. Tanto que, né, mais pro fim do livro ali, os porquinhos começam a andar com duas patas. Ou seja, eles acabam ocupando aquele espaço ali de opressão dos outros bichinhos, né? Por isso que vem a frase, até que eu comecei a abrir o vídeo, todos iguais, mas um mais iguais que outros, porque eles estavam comendo e bebendo e falando como seres humanos, né? O outro livro é o 1984, onde mostra um governo autoritário que domina todas as instâncias da vida das pessoas ali, desde o comportamento pessoal, de vestimento, até a liberdade de expressão, sempre com pretexto de fazer o bem para essa classe trabalhadora. O 1984 ele é mais usado para fazer críticas à China, para fazer críticas ao PT, ao grande governo global, porque ele mostra os desmandos, né? A crítica que o livro faz é até onde um estado autoritário consegue chegar, né? Então ele mostra que no 84 consegue chegar, quase que ver o que o cara pensa, mudar a forma do cara pensar, fazer sumir pessoas que pensam diferente. É o Estado controlando todas as instâncias da vida das pessoas. Ambos os livros criticam o sistema soviético. Um critica os rumos da revolução ali, né? Que até os porquinhos, um seria o Trotsky, outro seria o Stalin ali na Revolução dos Bichos. Então por isso que eu recomendo demais a leitura, assim, demais a leitura. E também se critica no 1984, numa primeira olhada, é sim uma crítica ao sistema soviético, né? Os rumos que o sistema soviético estava tomando no governo do Stalin, enfim. Então dá pra se dizer que o George Orwell faz críticas à esquerda naquele momento da história que ele estava vivendo? Sim, dá pra se dizer que ele fazia críticas à esquerda naquele momento da história que ele estava vivendo. Só que convenientemente, só que a galera esquece várias partes da vida do Orwell, vários escritos deles bem interessantes,
Galera que eu digo, essa galera mais à extrema direita, óbvio, né? Então, quando a tua tia mandar o vídeo assim, ó, olha, Marquinho, olha só esse vídeo falando aqui que a esquerda toda, ela vai nos dominar, que nem no livro do 1984, Marquinho, tô tudo nos dominando, Marquinhos. Vocês mandem esse vídeo pra tia Lourdes de vocês, mostrem assim, olha, tia Lourdes, realmente, mas porém é um vídeo, o Orwell era mais complexo que isso, daí manda o vídeo aqui pra ele. Uma das coisas que o Orwell fez, ele ficou perto da classe trabalhadora, ele ficou trabalhando com essa galera um bom tempo, tanto que isso resultou em um livro que é muito legal, uma ironia muito fina, assim, chamado Numa Pior em Paris e Londres, que é um outro livro que eu recomendo a leitura, é engraçado, eu achei engraçado, assim, e ao mesmo tempo triste, porque ele traz vários relatos da classe trabalhadora, e na real não é relatos da classe trabalhadora de uma pessoa vendo de fora, não, ele foi trabalhar em trabalhos super pouco assalariados, assim, quando ele morava na Inglaterra e tal, então vale muito esse livro. Ele também na Guerra Civil Espanhola, ele lutou do lado antifascista. Vejam só vocês, essa extrema-direita que fica criticando muito os antifascistas. Será que tinham antifas infiltrados? Ele foi lá e lutou do lado antifascista na Guerra Civil Espanhola, inclusive ele lutou do lado ali do Partido Operário de Unificação Marxista. Então ele era um cara muito à esquerda, tanto que alguns autores colocam ele como simpatizante da causa anarquista e ao mesmo tempo um conservador anarquista, assim, que alguns autores usam. É um conceito um pouco contraditório em si, mas ele acreditava na revolução. Isso é interessante, o George Orwell acreditava na revolução, só que ele acreditava uma revolução um pouco que tu conseguisse conservar determinadas coisas para aos poucos irem fazendo, não como foi feito na União Soviética, por exemplo. E aí, por ser um simpatizante da causa anarquista, é que ele acaba negando a União Soviética, essa do governo stalinista, só que ao mesmo tempo ele negava o sistema capitalista, e ele criticava muito o sistema capitalista, que obviamente isso a galera não fala, né? A galera não fala. Tanto que George Orwell falou que o nazismo, ele era uma forma de capitalismo. Olha que loucura. Só que ao mesmo tempo ele falou que o fascismo já não tinha mais nenhum significado como palavra, era só pra mostrar algo que não era desejável. Mais ou menos hoje, né, quando a gente consegue cada vez mais tirar o significado da palavra. Ele falava que isso tinha acontecido com o fascismo. Mas ele era um crítico do sistema capitalista muito forte. Outra coisa curiosa é que ele acabou criticando o Gandhi naquele movimento de não violência, porque ele achava que naquele contexto ali inglês, né, de domínio britânico sobre a Índia, não tinha contexto e que isso não ia adiantar muito essa parada de não violência e tal. Então ele achava que o Orwell achava que a não violência só funcionaria em países onde tu tivesse liberdade de expressão, livre, poder se encontrar livremente. Ai, Renan, mas é exatamente isso que o liberalismo quer, que as pessoas se encontrem livremente. Aí é que tá, o George Orwell acreditava que isso poderia ser feito pela esquerda. Porém, a gente tem toda essa captura da extrema-direita ao que ele escreveu. Por que será? Ao longo da história, o livro dele, principalmente o Animal Farm, a Revolução dos Bichos, ele foi usado muito como propaganda anticomunista, tá? Então, dessa forma, já ajudou a criar o imaginário aí anticomunista. Principalmente os Estados Unidos teve muita propaganda anticomunista durante a Guerra Fria, e esse livro ele foi uma das coisas usadas. Então, a propaganda anticomunista dos Estados Unidos ela foi muito eficiente para esmagar outras formas de esquerda. Ela conseguiu vender no imaginário das pessoas que a forma de organização à esquerda comunista era somente aquela. Então essa foi uma grande vitória, inclusive, das mentes aí que os Estados Unidos conseguiu ter. Mas eu também acho que tem alguns elementos psicológicos envolvidos nisso, tá? Por exemplo, a gente tem uma série de elementos parecidos que acontecem no livro do Orwell, só que tipo dentro do sistema capitalista. E agora uma coisa muito louca que eu me lembro claramente que aconteceu assim, ó. Quando Snowden foi preso, Edward Snowden, aquele cara que caguetou ali todo o serviço de segurança dos Estados Unidos, quando ele foi preso, o livro 1984 voltou a ser vendido de uma forma muito sinistra. Por quê? Porque ele mostrou que o governo vigiava as pessoas. Só que o fato do governo vigiar as pessoas não é uma coisa somente da União Soviética, do esquerdismo, do comunismo. Não. Várias coisas que essa extrema-direita critica, elas acontecem dentro do sistema capitalista. Exemplo, Trump censurado do Twitter com várias aspas, né? Onde, de novo, falavam do 1984, só que
acontece dentro do sistema capitalista. Então por que eu tô falando isso? Nós não temos mais um país que controla metade do mundo. A gente tem várias disputas aí geopolíticas entre os países. Estados Unidos, Japão, China, Rússia, a União Europeia. A gente tem uma série, né, de alguns centros aí pelo mundo que tentam de alguma forma ser hegemônicos geopoliticamente, mas como são diferentes entre si, acaba sempre batendo essas forças e dando um desequilíbrio, tá? Só que daí, essa extrema direita, ela precisa saber lidar com os defeitos do capitalismo, com os erros do capitalismo. E é isso que a galera não consegue. Olha, gurizada, me desculpa, o capitalismo tem defeito, o capitalismo tem erro, morre gente no sistema capitalista também, e não necessariamente porque isso acontece, a culpa é dos outros. Por isso que eu acho que também rola um elemento psicológico das pessoas não conseguirem criticar o que elas tanto defendem. Então, por isso que o George Orwell é uma figura complexa, porque apesar de ter criticado e feito uma das grandes críticas ao sistema soviético, ele também era um cara muito concentrado e muito dedicado à esquerda do espectro político, tá? Só que, óbvio, quando a gente tem as literaturas universais, elas são universais geralmente porque elas acabam atingindo todo mundo em alguma instância, né? Então, por isso, de tudo isso que eu falei aqui, desse domínio de símbolos do Orwell que acabam sendo muito cherry picking, tu dominar só o que tu quer, né? Tu pegar do livro do Orwell só o que tu acha interessante. É interessante a gente observar toda a história que esse cara teve no mundo, tá? E a história dele é bem legal, vale a pena ser lida, a história, os livros. E de tudo isso eu só tenho uma coisa pra dizer, mas afinalzinhos, George Orwell era foda, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá like. Se não gostou, dá dislike. Escreve aqui embaixo a opinião de vocês sobre isso. Cogite apoiar o canal, tá bom? Era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau!